Pente fino do INSS 2022. Quer saber se seu nome está na lista? Quer saber se você será chamado primeiro? Então continue assistindo o vídeo daqui até o final, que você vai ter essas perguntas respondidas. Você está no Radar do Benefício, meu nome é Luan e vamos ao assunto sem mais delongas. Nova portaria 2965 de 2022. É a portaria que disciplina o programa de revisão de benefícios por incapacidade. Programa ou simplesmente programa de revisão. E está na Lei 13.846, de 18 de junho. E é o primeiro normativo inaugural relacionado ao pente fino 2022-2023. Primeiro normativo autorizativo que fala aí sobre as condutas da perícia médica e da subsecretaria de Previdência. Na forma das alíneas A e B do inciso 2 do artigo 1º, dos incisos 1 e inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 1º e dos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 10, todos da Lei nº 13.846 de 2019, encontram-se no escopo do programa de revisão de capacidade, ou simplesmente programa de revisão, os serviços médicos periciais extraordinários relativos. É o que diz o artigo 2º da portaria 2965, e aqui vocês vão saber em primeira mão quais são os benefícios que estão arrolados. A revisão dos seguintes benefícios: benefício por incapacidade mantidos sem perícia pelo Instituto Nacional do Seguro Social por período superior a 6 meses e que não possuam data de cessação estipulada ou indicação de reabilitação profissional. Então vamos aqui. O rol dos benefícios por incapacidade do INSS são aqueles que, como o nome diz, tem como fato gerador uma incapacidade, seja ela temporária, seja ela permanente, que seja redutora ou incapacitante para o trabalho. E aí ficava-se muito na dúvida acerca aí se o auxílio acidente entra nessa conta, nessa jogada, ou se era somente os auxílios doença, que agora é auxílio de incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Quanto à resposta do auxílio acidente, a gente vai deixar aí para o final. Mas o que diz essa linha A e que merece atenção? Os benefícios por incapacidade mantidos sem perícia por mais de 6 meses. Então, gente, aqui vai ter todos aqueles benefícios que estão sem data de cessação e não fazem mais perícia por mais de 6 meses. Então, aqui é mais comum ter os benefícios por incapacidade permanente. Mas se você tem um benefício de incapacidade temporária, um auxílio doença sem data de cessação, você também pode estar aqui. Benefícios de natureza previdenciária, assistencial, trabalhista ou tributária. Então, todo e qualquer benefício de natureza previdenciária, assistencial e trabalhista ou tributária que enseje a necessidade de perícia médica estará aqui. E aí tem aqui os benefícios relacionados aos dependentes inválidos previdenciário, benefícios assistenciais aí de LOAS, os benefícios de isenção tributária, que pode ser o de majoração de 25%, lá no caso da aposentadoria por incapacidade permanente. Benefícios de prestação continuada sem revisão por período superior a 2 anos. E esses benefícios que estão aqui, que são os benefícios de prestação continuada, são os BPCs, sejam ele idoso ou deficiência, que estejam aí há mais de 2 anos sem revisão. Destaca-se e frisa-se aqui os de deficiência, porque a intenção do pente fino é avaliar a incapacidade, no caso, com auxílio da perícia médica. Ao acompanhamento por médico perito de processos judiciais e benefícios por incapacidade. Então, os benefícios aí que decorram de processo judicial também terão a possibilidade de passar pelo pente fino, segundo a portaria 2.965. Ao exame médico pericial presencial realizado nas unidades de atendimento de previdência social, quando o prazo máximo de agendamento de perícia médica for superior a 45 dias. Então, quando as perícias estiverem a mais de 45 dias, elas também vão integrar esse programa de revisão. E aí a ideia aqui é considerar isso também como um serviço extraordinário. Vide que o pente fino é um serviço extraordinário que busca aí não só fazer a contenção de gastos por conta do INSS, daqueles benefícios que não deveriam estar sendo mantidos ou que a capacidade laborativa já foi recuperada, mas o cidadão ainda continuava em benefício,
mas também exercer o direito do cidadão que está querendo ter o direito ao seu benefício por incapacidade e ter avaliado aí sua incapacidade laborativa. Há outros benefícios de natureza previdenciária, assistencial, trabalhista ou tributária, desde que autorizado em ato complementar do secretário de Previdência. E aí esse tópico aí é só para poder incluir todo e qualquer outro benefício que estejam aí dentro da legalidade, estejam aí dentro das especificidades da legislação. O artigo 3º diz: o Instituto Nacional do Seguro Social deverá selecionar os benefícios a serem revisados na forma da linha A e C do inciso 1 do artigo 2º e disponibilizar à Subsecretaria de Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência mensalmente as informações. Para viabilizar a notificação do segurado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a Subsecretaria de Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência deverá aplicar a priorização dos selecionados conforme os seguintes critérios. Então perceba que para formalidade dessa nova portaria, ainda precisa aí que o INSS se organize acerca de quais vão ser os benefícios a serem revisados. E isso vai sair em ato normativo a posteriori, que pode sair a qualquer momento, como a gente vem citando aqui. E é interessante vocês estarem aqui acompanhando e já se informando de como fazer as coisas necessárias para que você mantenha o seu benefício caso você seja chamado para o pente fino. Mas agora, sem mais delongas, vamos saber quais são os critérios de chamamento do INSS. Capacidade operacional de atendimento de perícia médica extraordinária para o período de 180 dias, conforme a adesão dos médicos peritos ao programa de revisão de benefício por incapacidade, programa de revisão. Então aí o pente fino, a partir do momento que for chamado aí e tiver as informações acerca do INSS, deverá durar 180 dias, seguindo a seguinte ordem de prioridade do chamamento: idade do beneficiário na ordem de menor para maior, ou seja, aquele que tem menor idade e que atende os critérios do artigo 2º, que é tá com benefício ali sem data de cessação por mais de 6 meses, ou tá com BPC Loas com mais de 2 anos sem revisar, é que vai ser chamado, e vai ser chamado aquele que tem menos idade para aquele que tem mais idade. Então, as pessoas que são mais velhas, elas tendem a não serem chamadas de inicialmente. E o tempo de manutenção do benefício, do maior para o menor. Então perceba você que o outro critério é tempo de manutenção do benefício. Quanto mais tempo você tiver em benefício e quanto mais tempo você tiver sem realização de perícia médica, maior é a chance de você ser convocado. E aí destaca-se os auxílios doenças que estão sem data de cessação há mais de 2 anos, 3 anos. Destaca-se também aqueles segurados e cidadão que tem aposentadoria por invalidez há mais de 10 anos, há mais de 11 anos. E aí é interessante saber que vão seguir esses critérios, mas também tem os critérios de isenção. Então, dentro dos critérios de isenção, se você está ali dentro de uma das possibilidades de isenção que eu vou falar a seguir, você não vai se enquadrar nesses critérios para ser chamado. Mas se você não estiver, saiba que os critérios que vão ser utilizados é esse. Quem está de fora da perícia, que agora são as isenções. Alguns segurados podem estar isentos desta perícia, como os aposentados por invalidez e pensionistas inválidos que completarem 60 anos de idade. Então perceba, o critério lá que é a idade, se você excedeu 60 anos, você já está de fora se você for aposentado ou pensionista. Lembrando que se você estiver aí no auxílio doença, pode ser chamado. O que após completar 55 anos de idade ou mais, tenham passado mais de 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio doença que veio antes da sua aposentadoria. Então, para os aposentados por invalidez, que já constam com 55 anos de idade, e quando somado ou seu tempo de aposentadoria por invalidez completo, 15 anos ou mais, ou o seu tempo de aposentadoria por invalidez, junto com o auxílio doença que o deu causa a essa aposentadoria, somar 15 anos ou mais, estará isento da realização do pente fino. Estará isento também o portador de HIV, aposentado por invalidez, independente de sua idade e tempo de benefício. Quem pode ser convocado são aqueles que estão sem passar por perícia há mais de 6 meses,
sem data de cessação do benefício ou indicação para reabilitação profissional, que são os beneficiários de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, pensionista inválido. Quem recebe BPC-Loas também pode ser convocado se o benefício estiver há mais de 2 anos sem revisão. Então, aqui é uma conclusão de quem pode ser chamado de maneira clara e objetiva. Lembrando que quem tiver dentro dos critérios de isenção, que a gente falou agora há pouco, inclusive quem for portador de HIV, e estiver aposentado por invalidez, também, independente da sua idade, estará isento. Então, são aqueles critérios que eu acabei de falar, que é 60 anos de idade, 55 anos de idade, acumulado com 15 anos de aposentado, ou 15 anos de aposentado mais o tempo de auxílio de doença que deu causa à aposentadoria, e o portador de HIV. Tirando esses, todos os outros podem ser convocados, inclusive o beneficiário de auxílio acidente. Outro ponto que merece destaque foi a nova redação do artigo 101 da Lei 8.213 de 91, ampliando o rol de benefícios do pente fino. Vejamos: segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicialmente ou administrativamente, estarão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a se submeter. Ou seja, se não se submeter ao pente fino, terá o seu benefício cortado. E como no pente fino busca-se a avaliação da incapacidade, é possível que o benefício seja cortado quando se fizer o pente fino. Exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção. Perceba aí que o exame médico é para avaliar as condições. Se desse exame médico for detectado que a condição de invalidez ela não existe mais, por óbvio, o benefício será cortado. Processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico de transfusão de sangue, que são facultativos. Esses aqui são as obrigações dos beneficiários que estão aí com incapacidade. Então, quando convocado, tem que participar do exame médico, participar da reabilitação ou fazer qualquer tratamento, exceto as cirurgias e as transfusões de sangue, que não podem ser obrigadas a ninguém. A alteração foi justamente a inclusão do benefício de auxílio acidente dentre os benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, que já eram passíveis de sofrer revisão pela perícia médica. Conquanto não seja comum, existe sim a probabilidade de reversão de uma sequela por meio de tratamento cirúrgico e novas terapias ou medicamentos em algumas situações. Caso isso ocorra, não se justifica a manutenção do pagamento do benefício, mas isso já foi explicado no vídeo que segue em card aparecendo para vocês. Lembrando aí que se você discorda da decisão do INSS, você sempre poderá usar a via da justiça para pleitear o seu direito e demonstrar a sua incapacidade. Mas, enquanto o INSS estiver com autorizativo, poderá chamar o cidadão, sim, para comparecer no pente fino, mesmo que o benefício dele tenha sido concedido na justiça. A alteração foi justamente a inclusão do benefício de auxílio acidente entre os benefícios por incapacidade, que já eram passíveis de existência. Pronto, agora você já está por dentro de todas as novidades do pente fino. Se for o seu caso, é bom que você busque todos os comprovantes que atestem o seu direito ao benefício. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo para todas as pessoas que você conhece e que recebem algum benefício do INSS, especialmente aqueles benefícios por incapacidade. Lembrando que, como eu venho citando aqui nos comentários e no ambiente de discussão do canal, se você tem a sua incapacidade e você foi chamado para o pente fino, a melhor forma de você lidar é você tentando comprovar junto ao INSS que a sua incapacidade perdura. A gente sabe que pode acontecer diversas injustiças e você sempre vai ter o direito de ir à justiça e lá ao Tribunal Federal para poder questionar o erro que você acha que o INSS cometeu. No entanto, tente ser o mais prudente possível e conseguir levar para o pente fino tudo aquilo que você precisa para conseguir o seu direito, tá bom? Essa é a maneira que a gente
recomenda, e por isso a gente faz os vídeos explicativos, inclusive dizendo o que você tem que levar para o pente fino, como você deve se comportar no pente fino, quais são os laudos médicos e todas as orientações. Se você quer saber mais conteúdo sobre isso, continue acompanhando o canal, sugiro a playlist do pente fino, e meu nome é Luan, e desde já agradeço a audiência de vocês e peço para que vocês se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo. Esteve no Radar do Benefício, obrigado pela audiência.